Este aqui é o Intel Arc A770 e já testamos o A750, mas este leva o Intel Arc a outro nível. Esta aqui é a melhor e mais rápida GPU que a Intel já produziu. E como isso se compara à concorrência na mesma faixa de preço? Bem, para não estragar a conclusão, mas há mais algumas boas notícias. Curta algumas boas notícias do nosso patrocinador. Procurando uma maneira barata de licenciar seu Windows? Confira rookies através dos links na descrição do vídeo. Certifique-se de usar o código TN20 para obter 30% de desconto. Colhe a licença nas configurações de ativação e pronto. Esta licença é para o Windows 10, mas você pode atualizá-la para o Windows 11 gratuitamente. Eles também oferecem licença do Microsoft Office 19. Use o mesmo código TN20 para obter 30% de desconto. Confira rookies.com na descrição do vídeo abaixo. Portanto, esta placa específica que tenho aqui para o Intel Arc A770 é um nome bastante engraçado. É um Acer Predator Bifrost Intel Arc A770. Bem, isso é demais, mas é assim que se chama colocar cada rótulo e cada coisa de marketing no título. Então aí está. A placa é bastante interessante e aparentemente é uma das A770 com melhor desempenho. Então, como o A770 de última geração? Isso tem dois tipos distintos de fãs aqui. Primeiro de tudo, temos uma daquelas ventoinhas normais que você tem em uma GPU que simplesmente sopra daqui e depois o ar sai do outro lado. Uma espécie de golpe daquele lado. O ventilador não chega até o fim. O PCB fica talvez na metade do ventilador, como você pode ver lá. E então explode. O resto simplesmente passa. O aquecimento é um pouco mais alto. É uma grande abertura aí. E também temos um ventilador estilo soprador. Então isso suga o ar deste lado e depois o empurra para fora daqui de trás. Como você pode ver, tem uma grande abertura para que o ar possa sair. Portanto, alguns dos VRMS são resfriados por esse ventilador que sopra lateralmente. Design interessante, mas eu pessoalmente teria preferido um design que parecesse apenas um ventilador. Ventilador muito maior e mais profundo. Apenas um na parte de trás e isso teria sido suficiente para este cartão, porque ele não consome muita energia. Você tem o logotipo do Acer Predator ali. Belo metal escovado ali. Esta placa é na verdade muito pesada, embora tenha apenas 2 slots de espessura. Pouco acima de 2 slots de espessura. Na verdade, é mais pesado do que este cartão muito maior. Como você pode ver, isso é maior em praticamente todos os aspectos. Mas este cartão parece mais leve que este. Isso parece muito intenso e um pouco. Aqui na parte de trás vemos um design interessante do Acer Predator Intel Arc A770 escrito ali. Feito na China. Você tem 2 parafusos na extremidade aqui se quiser imprimir em 3D algum tipo de suporte de GPU para isso. Há 4 tubos de calor lá. Pode haver mais alguns escondidos lá dentro. Depois, temos 2 conectores de alimentação PCIe de 8 compartimentos e alguns LEDs neles. Essa ventoinha é LED e há o Predator na lateral que também é LED. Eu pessoalmente teria preferido que o Intel Arc tivesse sido aceso e não o Predator e o RGB é meio duvidoso aqui. Não sou particularmente um grande fã deste design. Eu teria preferido este Sparkle A770, que você também pode obter. Porque o Sparkle faz a 770S, bem como a 750S e os 2 tamanhos de ventoinha. Portanto, confira as diferentes versões do A770 na descrição abaixo e fique à vontade para escolher a mais barata se quiser apenas economizar e obter o melhor desempenho. Porque todos eles têm exatamente o mesmo desempenho. Estamos falando de menos de 1% de diferença entre o mais caro e o mais barato. Basicamente, apenas a diferença de design e o resfriamento são adequados para todos eles. Em termos de preço onde este se alinha. Então você pode comprar esses A770 por cerca de $330 a $360 e às vezes até $400, dependendo de onde você vai. Mas de $330 a $350 você pode comprar um desses. O que na verdade é quase $100 mais caro que o A750, que você verá, torna o A750 ainda mais desejável. Mas concorrentes como o A760, A3060 custam cerca de $300, talvez um pouco menos de $310 para o A4060. O A4060 Ti com o qual provavelmente compete custa cerca de $400 mais dólares. E então o RTX 3070, do qual falaremos em breve, também custa cerca de $400 no mercado. Você pode usá-los por menos, mas agora é isso que você pode conseguir com novos cartões. Vou deixar a competição abaixo também.
Então, olhando as especificações aqui agora, vou deixar o 4060 ali e o 3060 ali, porque é realmente com isso que esta placa foi inicialmente planejada para comparar. Mesmo que nem todas as especificações sejam comparáveis como CUDA, TMUS e Tensor Cores não são chamados de CUDA e Tensor Cores aqui. Só para facilitar, vou colocá-los lá para que você possa comparar gostos, mesmo que essa arquitetura de GPU seja completamente diferente. Então, a Intel os chama de um pouco diferentes e a NVIDIA os chama de um pouco diferentes e a AMD os chama de um pouco diferentes e todos funcionam de maneira diferente, mas podemos saber, você sabe, obter contagens de núcleos e algo assim. Mas o A750 e o A770 podem ser comparados exatamente entre si. Portanto, é exatamente a mesma GPU que temos no A750, mas não é curva como o A750, então basicamente é como um mergulho totalmente saturado ou totalmente disponível ou o que a GPU pode realmente fazer. Está no processo TSMC de 6 nanômetros, então, curiosamente, a Intel não está fabricando seus próprios chips aqui, mas ainda assim o TSMC de 6 nanômetros lá, então eles estão comprando os chips. Os núcleos CUDA foram aumentados em comparação com o A750, bem como os TMUS, Tensor Cores e RT Cores. Na verdade, eles não são chamados assim, mas apenas para que você possa compará-los com os núcleos NVIDIA, mas eles não são iguais, só para você saber. O tipo de memória também é o mesmo, mas agora dobramos a quantidade de VRAM no A770. Curiosamente, também existem algumas versões de 8 GB do A770. Embora eu provavelmente não recomende as versões de 8 GB, prefiro usar o A750 ou o A770 de 16 GB apenas para obter mais VRAM, se isso fizer sentido. Mesmo que o barramento de memória seja exatamente o mesmo de 256 bits, a largura de banda real é maior do que a do A750, com 560 GB por segundo, o que, aliás, é muito maior do que qualquer uma das placas NVIDIA na mesma faixa de preço. Usa a mesma interface e o TDP é curiosamente o mesmo do A750 225W, mas estou vendo cerca de 180W consumidos, o que curiosamente é quase o mesmo, na verdade, exatamente igual ao A750 também. Então, basicamente, eles estão puxando a mesma quantidade de energia. Agora pode ter overclock, mas falaremos sobre isso no final do vídeo. Portanto, antes de começarmos a criar os benchmarks, se você quiser verificar a configuração do meu banco de testes, verifique na descrição abaixo. E se você estiver interessado, confira também a mercadoria na descrição abaixo. Há moletons também. E pontuações OpenCL. Mas vamos dar uma olhada no desempenho real do Photoshop. O A770 é um pouco mais rápido que o A750 no Adobe Photoshop. Você pode ver 0,6% mais rápido nas pontuações gerais. Só para você saber, esta é uma média de muitos testes e, dentro de um teste, eles também fazem o mesmo teste algumas vezes. Portanto, é uma média de muitos testes. Independentemente disso, gostaria de dizer que dentro de alguns por cento de cada cartão você não notará a diferença e mais 2 e 3% está dentro da margem de erro. Só para que você saiba como ler esses benchmarks também. Embora seja mais rápido que o A750, é um pouco mais rápido que o RTX 3060 e 4060 e 4060 Ti para adicionar isso ao benchmark também. Mesmo que eu não tenha o cartão agora. No Lightroom Classic isso realmente não importa e você pode conseguir com esta placa ou a A750 ou uma RTX 3050 ou uma A380, isso realmente não importa para você lá. Passando para a edição de vídeo e é aqui que as coisas ficam mais interessantes. Eu recomendo fortemente que você dê uma olhada no review do A750 porque lá falamos mais a fundo sobre quais são os diferentes benchmarks no Adobe Premiere Pro e mesmo que o Premiere Pro 24 não tenha sido lançado que tem hardware vou explicar tudo lá porque testamos lá também. Mas essencialmente também estou testando isso com o Premiere Pro 23,6, que não oferece suporte total à aceleração de hardware do A370. Portanto, não é uma má ideia testar isso. É um pouco problemático porque não é uma má ideia testar esses mecanismos de mídia dentro do A770. Mas ainda é muito interessante. Portanto, olhando para os benchmarks em comparação com o RTX 3060, 4060, o ARC A770 é cerca de 2 a 3,7% mais rápido que o A750. E como você pode ver, o 3060 e o 4060 são um pouco mais lentos pela mesma faixa de preço. Mas olhando para o aumento de desempenho, é bastante interessante que os efeitos da GPU sejam cerca de 11% mais rápidos que o A750 em efeitos padrão e estendidos.
E isso se deve principalmente ao buffer VRAM, porque este benchmark usa cerca de 10 GB de VRAM ao executar o benchmark. Então você pode ver que os 8 GB estão com um gargalo, então é preciso preenchê-los e talvez esvaziá-los e depois preenchê-los novamente. Mas a capacidade aqui tem um pouco mais de espaço. Há espaço para apenas preencher e ainda há mais espaço para ir até lá. O que, na verdade, para editores de vídeo é muito bom. E você verá que é especialmente bom no DaVinci Resolve. Mas agora eu estava interessado em como ele se compara ao NVIDIA RTX 3070 que tenho aqui. Então esta é a placa NVIDIA Founders Edition e eu a tirei do armário e queria executar esse benchmark novamente para vê-lo no novo benchmark do Premiere Pro lá. Eu não estava esperando os resultados. O 3070 é um pouco mais caro que o A770 agora, se você quiser comprá-los novos. Mas olhando para os benchmarks agora eu meio que mudei isso agora, o A770 é a linha de base aqui. O 3060 que você pode ver é cerca de 7 a 7,4% mais lento nas pontuações gerais padrão e estendidas. O RTX 3070 está quase no mesmo nível nas pontuações gerais estendidas, mas a pontuação geral padrão é cerca de 2,9% mais lenta. A pontuação estendida intraframe é cerca de 15% mais lenta e o mesmo com o padrão é ainda mais cerca de 18,7% mais lenta e podemos ver que a pontuação bruta é 3,1% mais lenta. Curiosamente, os efeitos da GPU são um pouco mais rápidos no 3070, mas no geral ele tem um desempenho um pouco melhor do que o RTX 3070 e você pode ver que o A750 é cerca de 2 a 3,5% mais lento e até 10% mais lento nas pontuações dos efeitos da GPU. Então, agora sabendo que este A770 é basicamente o RTX 3070, mas apenas o dobro da quantidade de VRAM para mim, parece muito impressionante, especialmente sabendo o preço que eles valem agora, mesmo sendo de última geração. E a nova geração que está por aí, o 4070, é ainda mais cara, então isso não faz muito sentido. Está mais na faixa 4060 e 4060 Ti, onde compete em termos de preço, o que o torna ainda mais impressionante porque a Nvidia realmente estragou tudo. Sob o 4070, qualquer coisa abaixo realmente não vale a pena em comparação com a geração anterior para os criadores apenas por causa do tipo de problema no barramento de memória. Mais uma vez, confira o vídeo do A750, mas confira o vídeo anterior sobre o A750, onde aprofundo mais sobre a codificação de hardware e como ela funciona no Premiere Pro e por que estou fazendo esta análise agora. Há muitas informações que não abordo nesta análise se você ainda não viu o vídeo do A750. Agora no After Effects de forma semelhante ao A750 ele travou e isso não é culpa da Intel. O que eu recomendo que você faça é apenas referência aos benchmarks do Premiere Pro, o que basicamente significa que é um pouco melhor que o A750, mas apenas esse benchmark é sempre um pouco problemático, por isso não foi lançado. Agora no DaVinci Resolve para editores de vídeo as coisas ficam muito interessantes. Isso foi testado com a versão 18.0.4 do DaVinci Resolve. Se você atualizar para 1º de maio de 18, poderá obter ainda mais desempenho, porque o DaVinci Resolve que você geralmente conhece tem um desempenho ainda melhor. Mas olhando para o A777, os resultados são cerca de 13 a 14,4, chegando perto de 15% mais rápido que o A750, o que é bastante surpreendente e agora você pode ver porque a maior capacidade na VRAM é muito importante e o DaVinci Resolve realmente utiliza isso. E você pode ver como o 4060 é realmente prejudicado por causa do barramento de memória. Você pode ver que ele não está funcionando tão bem e o 3060 é um pouco mais rápido que o RTX 4060. Agora, quando você olha para as pontuações de difusão, o 770 é 22% mais rápido que o A750, o que é realmente muito interessante. Então, para edição de vídeo, isso parece bastante interessante. Passando para o 3D e é aqui que não temos notícias tão boas, eu diria. Portanto, no V-Ray isso não é suportado porque o V-Ray é baseado em CUDA e RTX em placas NVIDIA. Mas no Blender podemos usar este ARC e olhando os resultados eles não são tão impressionantes quanto eu esperava. O A770 é cerca de 1 a 2% mais rápido que o A750, o que na verdade não importa em desempenho de renderização. Eles são praticamente iguais.
O que é diferente é a capacidade de VRAM, então se você estiver trabalhando ativamente no Blender, você terá mais espaço basicamente para preenchê-lo e colocar todos os seus ativos e carregá-los no VRAM, o que o torna mais flexível e combina com o VRAM de um RTX 4080. Mas ao mesmo tempo o desempenho de renderização não é tão impressionante. Sim, somos cerca de 20% mais rápidos que o 3050, mas ao mesmo tempo somos cerca de 20% mais lentos que o RTX 3060, o que não é nada impressionante. E no 4060 somos cerca de 80% mais lentos, mas o 4060 na verdade não preenche o barramento de memória neste benchmark, ele apenas usa o cálculo real para saber quantas amostras por minuto ele pode renderizar. E isso realmente não leva em conta a capacidade VRAM e o barramento de memória. Então no Blender as novidades também não são tão boas. E o mesmo acontece com o Octane Bench ou Redshift. Quanto ao desempenho 3D, ainda estamos aguardando o suporte da Intel para realmente construir o suporte para o software, então não é tão impressionante para os criadores. Mas agora sobre o overclock. Esta placa pode ter um bom overclock, na verdade não tem overclock, mas o limite de potência pode ser aumentado um pouco mais do que o fornecido em estoque. Então, em estoque, ele chega a 180 ou algo parecido, mas você pode aumentar para 253. Portanto, mesmo além do TDP recomendado ou padrão da Intel, que é 225. Em estoque, ele consome menos do que o estoque da Intel, 225 watts, se isso faz sentido. Então, fiquei curioso para saber quanto desempenho existe se você pressionar os faders da Intel ao máximo e ver o que acontece. E curiosamente nada acontece. O desempenho de overclock para criadores oferece literalmente desempenho zero. Na verdade, não vejo nenhuma mudança em nenhum dos benchmarks, então não faz sentido mostrar um aumento de 0,1 a 0,2%, porque isso está dentro da margem de erro. Portanto, todos os recursos de overclock para isso realmente não importam. Para jogos, talvez você possa obter mais alguns FPS, mas não estou preocupado com jogos, então para os criadores o overclock não importa, então recomendo que você apenas siga as configurações padrão. E quando você olha para o consumo de energia e as temperaturas desta placa, eles também estão perfeitamente bem. Você não precisa se preocupar com isso. É um cartão de 2 slots e funciona muito bem. Cerca de 200 watts podem ser facilmente resfriados com isso e não esquenta muito. Concluindo, esta placa realmente vale a pena e eu diria que sim, estou muito impressionado com o A770, especialmente para editores de vídeo. Portanto, se você está procurando uma placa econômica ou intermediária, o A770 é um concorrente muito forte porque tem um desempenho melhor do que a concorrência na mesma faixa de preço. Agora, sim, ele não tem tanto suporte 3D quanto você gostaria, mas para edição de vídeos e fotos é muito impressionante. Para a edição de fotos é um exagero porque você não precisa de tanto poder de GPU, mas os 16 GB de VRAM para editores de vídeo são absolutamente incríveis e os mecanismos de mídia internos para edição de vídeo também são absolutamente incríveis, o que torna esta placa muito impressionante no Premiere Pro e DaVinci Resolve. Principalmente quando o Premiere Pro 24 sai com suporte total para aceleração de hardware, você obtém ainda mais desempenho. Na verdade, se você comprá-lo agora, eu recomendo usar a versão Premiere Pro Beta com aceleração de hardware porque esta placa terá um desempenho melhor lá, mas por causa do benchmark eles não rodam lá. Mas este A770 na verdade torna algumas outras novidades ainda melhores. O A750 agora parece ainda melhor porque os $100 que você gasta a mais não necessariamente obtém muito mais desempenho, você realmente obtém a capacidade VRAM e um pouco mais de desempenho, mas na verdade é pela capacidade VRAM que você está pagando. O A770 e o A750 parece ainda melhor agora em comparação com este, só de saber o desempenho deste. Por cerca de $100 a menos, comprar este é absolutamente incrível e obter um cartão final de baixo orçamento que é incrível para edição de vídeo, ambos os cartões são incríveis. Então você decide se deseja gastar os $100 extras para obter os 16 GB de VRAM para talvez um pouco mais de preparação para o futuro com algumas de suas filmagens e projetos ou optar pelo A750, economizar um pouco mais e ver o que a Intel lançará a seguir. A próxima geração de cartões. Vou deixar algumas das placas A750 e A770 na descrição abaixo se você quiser conferir. Então vá até lá para escolher sua versão favorita e confira os diferentes links porque um pode ser mais barato do que o outro, então escolha o mais barato se quiser economizar algum dinheiro e, quando fizer isso, por que não gastar esse dinheiro extra em alguns produtos e comprar um belo moletom para o Natal ou o inverno?
Agora, a última dica que eu diria para os criadores é que se você está construindo um PC criador e não sabe quais peças verificar, verifique a descrição abaixo para obter os guias de construção mais recentes do melhor banco para PCs criadores. Tem um vídeo para você escolher o que mais se aproxima do seu orçamento e eu vou explicar todo o resto lá. Os upgrades são downgrades, mas agora depois de assistir esse vídeo você deve saber, sabe o que, em vez de ir com o 3050 ou 4060 eu realmente vou escolher o A770 ou A750 porque tem um desempenho muito melhor para o seu fluxo de trabalho. Se você quiser saber bem os resultados, aperte o sino.